A continuación, de conformidad a la presentación pendiente del programa correspondiente a la 1:30, tenemos a bien presentar al doctor Renato Zanoya Montefusco, que tendrá a bien desarrollar el tema educación en tiempos de crisis, los dilemas de la globalización, de la geolocalización y el nuevo marco fiscal brasilero para las nuevas tecnologías en educación. El doctor Renato Zanoya Montefusco es doctorando del programa de posgrado de Ciencia y Tecnología de Sociedad de la Universidad Federal de Sao Carlos, maestría en Derecho con énfasis en Teoría del Derecho y del Estado de UNIBEM, especialista en Derecho Civil y Procesal Civil de UEL y profesor de la Universidad de Estado de Minas Gerais. Bienvenido, precioso doctor, nuevamente. Tiene 10 minutos para su presentación, cuando usted considere. Buenas tardes. Novamente, muito obrigado pela atenção, professor Jorge, caros colegas, é um prazer estar aqui com vocês, apresentando esse estudo, o qual, em coautoria junto com a professora Jamile Gonçalves Calice, que infelizmente não pode estar presente, dado a um compromisso profissional dela na USP, na Universidade de São Paulo, ali em Ribeirão Preto. A temática dessa nossa pesquisa versa sobre educação em tempos de crise, os dilemas da globalização, bem como da glocalização, e do novo marco fiscal brasileiro para as novas tecnologias na educação. Fato é que o pontapé inicial, as nossas elucubrações, diz respeito exatamente à figura da Constituição brasileira, a qual estabelece que a educação é um direito de todos, é um dever do Estado. Mas, sob qual perspectiva essa interpretação da gramática constitucional deveria ser realizada? Um mero simbolismo? Ou existem mecanismos factuais que prestigiam, a bem da verdade, essa figura da educação no cenário brasileiro? Sob essa perspectiva, novas tecnologias para a educação cortejam novas nuances ao mecanismo no qual o Estado tem um diálogo com o ensino no Estado brasileiro. O fato é que a pesquisa tem como um objetivo geral analisar os impactos da globalização, em particular a glocalização, que versa sobre a perspectiva do global, local e vice-versa. Qual a influência desse cenário de altas tecnologias que vertem em influências para a formatação de novas posturas educativas no cenário brasileiro. O fato é que nós consideramos o novo marco fiscal instituído pela Lei Complementar 200 de 2023. E os desafios e a oportunidade para novas tecnologias a serem aplicadas na senda educacional. E os objetivos específicos traçam a perspectiva da necessária identificação aos princípios conceituais, as características que são vertentes inatas da globalização, nascida no final do século XX, mas ressignificada diante a globalização, agora, ao século XXI, e suas implicações e implicações para a soberania nacional. Em um segundo momento, como um objetivo específico, busca-se avaliar como o novo regime fiscal sustentável afeta o financiamento e a qualidade da educação brasileira, tendo em vista as metas do Plano Nacional de Educação e os respectivos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro nessa área. Em terceiro momento, a pesquisa caminha para a verificação de como essas novas tecnologias na educação podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais à sociedade no século XXI, não mais analógica, mas imersa em um cenário tecnológico, algorítmico, um local de fala nesse nosso encontro de hoje. O fato é que dentro dessa perspectiva, o mundo, na era da globalização e da localização, observa direitos e garantias fundamentais, dentre os quais a educação não pode ser ouvida, excluída, imiscuída. Nesse contexto, tem-se como uma conclusão parcial a essa pesquisa, diante uma metodologia exploratória, utilizando o método hipotético-dedutivo, que a educação brasileira enfrenta, de forma notória a todos, um cenário complexo e desafiador, marcado pela ambivalência da globalização e da localização, que trazem tanto riscos quanto oportunidades para o desenvolvimento da educação, o desenvolvimento do humano, o desenvolvimento do ser humano. A bem da verdade, a
até levando em consideração a figura do artigo 6º do DUDH lá de 1948, que primava pela figura de que todos têm o direito de ser, indaga-se nesta pesquisa ser o quê? É a educação que nos enraiza dentro de uma resposta com uma amplitude cognitiva mais ampliada, propriamente dita. Sob essa perspectiva, o novo marco fiscal brasileiro, por sua vez, representa uma ameaça para o financiamento e a qualidade da educação brasileira, podendo, a bem da verdade, comprometer o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação e dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro nessa área. Por fim, novas tecnologias na educação podem ser aliadas nesse processo cognitivo de pertencimento do indivíduo à cultura, à percepção da qual sejam utilizadas essas novas ferramentas tecnológicas, mas que sejam utilizadas de forma crítica, ética, pedagógica, diante de um cenário qual a educação está imersa em relações algorítmicas. E, novamente, tocando no assunto da sociedade algorítmica, o estudo se aprofunda numa percepção do modo pelo qual essa realidade expandida influencia sobremaneira a ressignificação daquilo que é educar e o modo pelo qual a própria sociedade cria novos enlaces a essa relação com universidades, com as escolas, com o próprio letramento, que deixa de ser meramente analógico. E nós estamos a observar a necessidade do letramento digital, para que nós não tenhamos o náufrago digital, nós não tenhamos o ilhado digital, aquele que fica à parte de realidades expandidas que acontecem sobremaneira em ambiência virtual, tal como nós estamos a observar no nosso prestigiado evento de hoje. Nesse cenário, em breves conclusões, embrionárias num primeiro momento, que se revestirão de robustez para um artigo qual será publicado em periódico, se observa a perspectiva de que existe sim uma relação imbricada para esta relação que envolve tanto o marco fiscal brasileiro para as novas tecnologias na educação, tal como políticas públicas que devem também ser ressignificadas, amparando dessa forma o Estado brasileiro a um cenário no qual a própria sociedade global hoje vislumbra novas perspectivas de pertencimento cultural diante o vulto da sociedade algorítmica. É neste contexto que rumam os nossos estudos nesta pesquisa, desde já agradecendo a atenção, devolvendo a palavra à mesa. Professor Jorge, gratidão. Agradecemos muy de sobremanera la presentación importante del doctor Renato Samayoa, Samayoa Montefusco, y esperamos contar con su valiosa participación en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo.